Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Versículos de número 1 a seguir, vai dizer assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Diga comigo: se abriram os céus. E eu vi visões de Deus. Diga: e eu vi visões de Deus. Diga: visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um esplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar, que saía dentre o fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também um deles 4 asas. Os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, e aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas, e uniam-se suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Amém. Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Você pode se assentar, meu irmão. Eu quero falar com você sobre a sua vida espiritual. Aonde começa a vida espiritual? A vida espiritual de uma pessoa começa quando essa pessoa tem uma revelação de Jesus Cristo na alma. Ninguém, disse Jesus, ninguém pode vir ao Pai. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E a quem eu revelar, disse Jesus. Ninguém se converte. Não existe conversão, existe convencimento. Não existe conversão sem que haja uma revelação de Jesus Cristo na alma daquela pessoa. A maior parte das pessoas que se dizem cristãs nunca tiveram uma revelação de Jesus Cristo na alma. Nunca tiveram uma revelação da glória de Deus. Tiveram um encontro com a religião. Eu era A, larguei a religião A, porque eu li na Bíblia, e agora eu passei a frequentar a religião B. Trocaram de religião, mas não tiveram uma revelação de Jesus Cristo na alma. Uma revelação de Jesus Cristo, uma revelação. É justamente sobre isso que Ezequiel está dizendo que ele teve junto ao rio Quebar. O céu se abriu e ele teve visões de Deus. E quando ele teve visões de Deus, ele disse: eu vi. Ele teve visões que foram dadas a ele como que revelações. E ele tem uma visão, uma revelação da glória de Deus, uma revelação da santidade de Deus e uma revelação do poder de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite.
Quando você realmente tem um encontro com Jesus, não estou falando de ter um encontro com a religião, eu estou falando de ter um encontro com Jesus. Ali começa o início de uma jornada espiritual, porque ali de fato começa um novo nascimento. A pessoa então, ela passa a viver para Deus. Efésios diz isso: nós estávamos mortos segundo os nossos pecados e delitos, mas Ele nos vivificou. Você precisa de uma revelação de Deus, uma revelação de Jesus Cristo na sua alma. E o que é a revelação, pastor? É como que uma descoberta, uma orientação da parte de Deus. Ezequiel então, ele tem uma revelação. A Bíblia diz que os céus estavam abertos, e a primeira coisa que ele vê algo da parte de Deus. Então ele tem uma revelação da glória de Deus. Sem ter uma revelação da glória de Deus, você não irá muito longe na sua vida espiritual. Se você não tiver uma revelação da glória de Deus, você não fará muita coisa. O seu cristianismo será um cristianismo humano, religioso, medíocre, de altos e baixos. A sua fé será algo que não lhe dará prazer, será algo que lhe dará peso. Nossa, é tão difícil suportar, é tão difícil ser crente, é tão difícil obedecer à Bíblia, é tão difícil ir à igreja, é tão difícil obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Se você não tiver uma revelação de quem é Jesus, se você não tiver uma revelação da glória de Deus, a sua vida cristã será um fardo. Será justamente tudo o contrário o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve e suave. Só tem fardo leve e suave quem teve uma revelação da glória de Deus. E o que é uma revelação da glória de Deus? É quando essa presença divina invade a sua alma, é quando essa presença toma o teu ser, é quando uma experiência indescritível, você não tem explicação para aquilo, você começa a chorar, e a chorar, e a chorar, e a chorar, você não consegue parar de chorar, mas ao mesmo tempo, dentro de você, há uma alegria, há um gozo indescritível, há uma paz, como você nunca sentiu em toda a sua vida. Quando a glória de Deus vem, a vida fica leve. Você não quer sair dali, você não quer deixar aquilo ali, porque vai te marcar. Isso é uma revelação da glória de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 17, ele sobe ao monte com os discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando lá ele estava, a Bíblia diz que ele se transfigurou diante deles, e uma glória veio sobre ele, o rosto de Jesus brilhava. E os discípulos, ao verem aquilo, Pedro diz para Jesus: mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Porque Pedro estava vendo a manifestação da glória de Deus. E quando a manifestação da glória de Deus vem, você não quer sair. Quando a manifestação da glória de Deus vem, você não, nada, absolutamente nada é mais importante, nada é mais interessante, nada. Tudo o que você quer é a glória de Deus. Ezequiel disse que os céus se abriram. Quando isso acontece, Ezequiel estava às margens do rio Quedar. Interessante que ali, enquanto ele se encontrava ali às margens do rio Quedar, isso me lembra de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando ele chega em Filipos, e ali ele começa então a buscar um lugar de oração, e a Bíblia diz que ele vai para a beira de um rio, a fim de encontrar um lugar para oração, e ali ele evangeliza Lídia, a vendedora de púrpura.
Você tem uma revelação da glória de Deus quando você busca a glória de Deus. Você tem uma revelação da glória de Deus quando você se entrega e quando você diz: eu quero, eu preciso. O sacerdote, ele via a glória de Deus quando ele entrava no Santo dos Santos. Eles amarravam uma corda na cintura do sacerdote. O templo era dividido em 3 etapas, em 3 partes. A primeira parte era onde ficava de fora o santuário, ou seja, onde estava o altar de holocausto, a pia de bronze, ou seja, o pátio externo. Para você ter acesso ao Santo dos Santos, você tinha que passar pelo pátio externo. E você então caminhava, sacrificava o holocausto, e quando você ia entrar ao templo, o templo era chamado de, ou o tabernáculo era chamado de o lugar santo. Mas além do lugar santo, havia uma salinha que era chamada de Santo dos Santos. E lá só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. E a glória de Deus era tão forte ali, que quando ele entrava, eles amarravam uma corda na cintura dele, e colocavam sinos nas vestes dele. Quando as pessoas percebiam que não havia barulho do sino, opa, o sacerdote morreu. Então eles puxavam, porque se ele entrasse em pecado, ele morreria. Tamanha era a glória de Deus. Então ele entrava para confessar os pecados do povo. Jesus disse que nós temos acesso a esse lugar. Em Mateus 6 ele disse: e tu, quando orares, fecha a porta. Esse fecha a porta quer dizer, desliga o celular, desliga tudo, e busca o teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, ele te recompensará. Glória de Deus, revelação da glória de Deus. A primeira revelação da glória de Deus que eu tive aconteceu em março de 1988, quando eu entrei para o meu quarto e disse: Deus, faz comigo como tu fizeste com os teus apóstolos. Eu não sabia o que eu estava pedindo. O fato é que o meu rosto começou a queimar, minhas mãos formigavam, eu caí, e ao cair eu me via deitado, e me via em pé, e eu me via subindo, e passando o telhado da minha casa, e passando as nuvens, até que eu me deparei num determinado lugar, onde havia um corredor, e no final havia uma curva, e apareceu um homem sentado num trono. Seu rosto era como o sol, e na sua cabeça havia um diadema. Do lado esquerdo, do lado direito, havia homens vestidos de branco, que tocavam suas trombetas. Na medida que eles tocavam, o trono ia se aproximando de mim. Aquele homem começou a falar comigo em línguas, eu não entendia, e eu respondia a ele em línguas. Eu não sei quanto tempo durou aquilo, eu não sei quantas horas aquilo durou, mas quando aquilo acabou, eu me via orando em línguas estranhas, e eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era orar em línguas, eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu não tinha aceitado Jesus ainda. E foi aí então, nesse dia, que eu falei: meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sabia o que era aquilo, mas foi a primeira manifestação da glória de Deus que eu tive na minha vida. Eu fui batizado com o Espírito Santo, sem saber o que é batismo no Espírito Santo. Você não precisa saber muita coisa, você precisa desejar, você precisa querer, porque Deus respeita o seu querer. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, e Ele respeita isso. Eu me lembro que quem falou para mim de batismo com o Espírito Santo foi o Laércio. Lembra, Laércio, daquele dia? O dia seguinte eu procurei o Laércio, eu falei: Laércio, eu estava em casa orando, comecei a falar numa língua estranha, o que é isso que aconteceu comigo? Ele falou: você foi batizado com o Espírito Santo, agora você precisa ir para a igreja. Eu falei: o quê? Não vem com esse negócio de divino Espírito Santo não, porque agora eu estou lendo. Não, você foi batizado com o Espírito Santo, você precisa ir para a igreja comigo. E aí ele me levou para a igreja. Eu tive essa experiência com Deus, eu não sabia o que era.
As coisas de Deus você não precisa saber muito. Você precisa apenas aceitar, querer e confiar. Ter fé, mais nada. Mais nada. Não tente explicar as coisas teologicamente falando, porque num determinado momento você vai se enrolar todo. Não pense que o Espírito Santo é só seu, que fica dentro de uma caixinha e o Espírito Santo não pode ir lá, não pode ir aqui, não. O vento vem e assopra onde quer. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito, não há controle sobre ele. Estamos na eminência de eleger um presidente da República, ele pode baixar inúmeros decretos sobre o Brasil, mas eu duvido que ele baixe um decreto dizendo que o vento está proibido de soprar no Brasil. Ele não consegue. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele entra onde ele quiser. Quando você tem uma revelação da glória de Deus, eu tive no meu batismo com o Espírito Santo, minha vida mudou, meu coração mudou, minha mente mudou, meus pensamentos mudaram. Houve uma transformação dentro de mim. Várias outras vezes, essa foi a primeira, várias outras vezes ela veio sobre mim. E toda vez que a glória de Deus veio, ela marcou a minha vida. Eu me lembro que em 99 eu estava em Buenos Aires. A presença de Deus veio de uma maneira tão forte. O culto havia começado às 8 da manhã, só que a gente tinha que chegar às 7 horas para conseguir vaga, num frio havia dias de 8 graus abaixo de zero. E eu ali estava, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 8 da noite, 10 da noite, quando foi por volta de 1 da manhã, eu me lembro como se fosse hoje, quando o Carlos Anacondia fez um apelo e eu fui à frente, e quando aquele homem colocou as mãos sobre mim como uma corrente elétrica no meu corpo, eu caí. Eu não sei quantas horas eu fiquei ali, sei que eu saí carregado dali. O fato foi que quando eu retornei, tudo mudou. A igreja era num salãozinho pequenininho, nós ajuntávamos em torno de 100 e poucas pessoas. Tudo mudou, porque a glória de Deus provoca isso na sua vida. Você precisa de uma revelação da glória de Deus. Você precisa da revelação da glória de Deus, porque quando a glória de Deus vem sobre a sua vida, tudo muda, tudo muda. Suas atitudes mudam, seu comportamento muda. Não é peso, é leve. A bem da verdade, posso ser sincero, existe um peso sim. E o peso é de você tentar fazer tudo aquilo que você fazia antes. Você tenta beber, você não consegue, é pesado. Você tenta fumar, você passa mal, é pesado. Você tenta se prostituir, é pesado. Sua mente te acusa. A bem da verdade, o peso fica do lado de lá, da vida. Do lado de cá, o fardo é leve, suave. Você precisa de uma experiência com a glória de Deus. Você precisa desejar isso. Isso tem que estar dentro do seu coração e você precisa desejar isso. Ela não virá forçosamente, ela não entrará arrombando a porta do seu coração, mesmo porque Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Quando você experimenta da glória de Deus, seu coração muda. 1 Samuel capítulo 10, quando Saul tem um encontro ali então com Deus, através de Samuel, a Bíblia diz: sucedeu pois que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Diga comigo: Deus lhe mudou o coração em outro. Quando você tem uma experiência com a glória de Deus, seu coração é mudado. Não é a religião que provoca isso. A religião pode até te ensinar, você tentar decorar algumas coisas e tentar imitar algumas coisas, mas você não vai longe, porque não é você. Mas quando o seu coração está transformado, é você, é a sua identidade, uma nova criatura, um novo ser, transformado para a glória de Deus. Versículo 10, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles.
Quando a glória de Deus vem, seu coração arde. Quando Jesus ressuscita e aparece aos 2 discípulos que iam no caminho da vila de Emaús, e Jesus ia conversando com eles, e eles não entendiam que era Jesus. A Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados para não entender. Lucas 24:32, no finalzinho, Jesus entra com eles, ceia com eles e parte o pão e desaparece. E um diz para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Quando você tem um encontro com a glória de Deus, a leitura da Bíblia não é a leitura da Bíblia, mas é um arder do coração, porque é Ele falando com você e o seu coração arde. Cada texto, cada passagem, há uma revelação para você, há uma orientação para você, há uma diretriz para a sua vida. O seu coração arde quando você tem uma revelação da glória de Deus. Quando Deus enviou Moisés a Faraó, Deus disse para Moisés: diga a Faraó que eu sou o enviou. Mas Deus não falou mais que isso. Vai, diga que eu sou te enviou. Não deu a explicação de quem era o eu sou. Então Moisés, lá no capítulo 33, no versículo 18, ele faz uma oração e ele diz: rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus, no versículo 20 do capítulo 33 diz: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E Deus disse então para Moisés: há uma rocha, fica de costa para aquela rocha, porque ali é uma fenda, e eu vou passar, e quando eu passar, você vai ver a minha glória. E Moisés assim fez. Moisés ficou ali na fenda esperando Deus passar. E eu fico imaginando, porque Moisés já tinha tido experiências com Deus, dos trovões, dos chofar tocando no monte, dos raios. E Moisés ficou esperando. Agora vai vir um trovão, agora vai ser um terremoto, agora vai ser um abalo, um relâmpago. Nada. Em vez disso, a glória de Deus veio a ele em uma simples revelação. Uma revelação tão simples e profunda, que diz no versículo, capítulo 34, versículos 6 e 7, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão. Sabe, Moisés passou a ter uma revelação da glória de Deus, da sua natureza, do caráter de Deus. E sabe o que aconteceu? Capítulo 34, versículo 8, ele cai de joelhos, e imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Moisés ficou tão tocado pelo que viu, quão misericordioso, quão paciente, quão amoroso é Deus para com aqueles que ama. A glória de Deus, ela provoca transformação em nós. Diga comigo: a glória de Deus provoca transformação em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 3:18, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados. De quê? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Vez ou outra, você precisa dessa experiência da glória de Deus sobre você. Você precisa experimentar isso. Você deve experimentar isso. Senão a sua vida cristã deve ser um tédio. Sua vida cristã deve ser muito chata. Deve ser a pior coisa que existe na face da terra. Ai, credo, domingo tem que ir para a igreja. Sangue de Jesus tem poder. Ah, credo, lê Bíblia. Já não basta o tanto de livro que eu tenho que ler. É assim. Mas quando a glória de Deus, quando você tem uma revelação da glória de Deus,
de glória em glória, você vai sendo transformado. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Cada vez que você se achega a Ele, é uma transformação que Ele faz. Cada vez que você se achega a Ele, é uma transformação que Ele provoca em sua vida. Mas se nós pararmos de buscar, nós não vamos ser transformados. Não basta vir à igreja. Ir à igreja é apenas um componente, mas não é tudo. Ir à célula não é tudo. O fato de você vir à igreja não vai te dar experiência com a glória de Deus, a menos que você queira. O fato de você dormir numa cozinha não vai te transformar numa geladeira. O fato de você dormir numa cozinha não vai te transformar num fogão. O que eu quero que você entenda é que é necessário uma busca da sua parte. É necessário que você deseje. É necessário que você busque, é necessário que você procure. E quando você procura, e quando você encontra a glória de Deus, você passa a ter uma outra revelação. Uma revelação da santidade de Deus. A revelação da glória atrai a revelação da santidade, que por sua vez atrai a revelação da glória, que por sua vez atrai a revelação da santidade. É como causa e efeito, efeito e causa, você não sabe mais o que é. Não há como divorciar a glória de Deus da santidade de Deus, não tem como fazer essa separação, porque aonde houver a glória de Deus, ali haverá a sua santidade. Quando Moisés teve uma experiência com a glória de Deus na sarça, ele pastoreava o rebanho de Jetro, e havia uma sarça, e aquela sarça ardia, e Moisés então se aproxima dela, a sarça ardia, o fogo estava na sarça, mas a sarça não se consumia, e uma voz diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Moisés, você está vendo a minha glória, agora você vai ver a minha santidade. Tira as sandálias dos pés. Em outras palavras, descalça. Descalça. Você está em terra santa. Eu estou vestido. Você está vestido. Mas aos olhos de Deus, todos nós estamos nus. Não há nada, absolutamente nada, que façamos, que vivamos, que fuja dos seus olhos, que seja encoberto. Por isso há uma lei, e eu vejo como uma lei, quando Jesus disse: não há nada que se faça encoberto, que não seja apregoado nos telhados. Não há nada. Por isso santidade exige transparência, clareza. Eu gosto muito da palavra sinceridade, mas eu gosto mais do significado e da criação, da etimologia dessa palavra. A etimologia dela, sinceridade, quer dizer sincero, ou a primeira vez que essa palavra foi falada, foi para usar sem cera. Sincero quer dizer sem cera. Era referente àqueles vasos, tão transparente, que quando você olhava de um lado, você via do outro, parecia que não tinha cera. Então eles diziam: esse vaso é sincero, sem cera. É quando eu olho para você e eu vejo que está do outro lado, porque não há nada que você queira ocultar, porque sua vida é um livro aberto para todo mundo. Você não tem que esconder nada de ninguém. Que te acusem, que te caluniem, que façam e falam o que quiser, mas prova. Sincero. Sabe, Deus está falando: tira as sandálias, Moisés, desveste de tudo aquilo que é do mundo, porque agora é eu e você, é a minha glória e você, mas entre eu e você está a minha santidade. Isaías capítulo 6, profeta Isaías, a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, versículo 1, eu vi o alto e sublime trono do Senhor. Eu vi o alto e sublime trono do Senhor, e eu vi ali no alto e sublime trono do Senhor os serafins. E é interessante que ele diz o seguinte: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nesse momento em que nós estamos aqui, lá no céu, diante do alto sublime trono de Deus, serafins estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quantas vezes você já disse isso hoje? Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Você já glorificou a Deus hoje? Tem gente que tem vergonha de falar na igreja assim: glória a Deus. Se você tem vergonha de falar dentro da igreja glória a Deus, o que dirá lá fora? Num ambiente cheio de cristãos, cheio de gente do seu lado, que está aqui no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma convicção, na mesma confiança que a sua. Se você tem vergonha de dizer glória a Deus aqui dentro, eu não quero estar perto de você no dia do juízo, porque Jesus diz assim: aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Imagina o quanto você o nega lá fora. Eu vi o alto e sublime trono do Senhor, mas não ficou só nisso. Aí ele disse: ai de mim, que sou um homem que habito no meio de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor. E naquele instante, nos diz a Bíblia então, o Senhor dos exércitos, mas um dos serafins voou para mim, versículo 6, e trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, com uma tenaz, ele a colocou na minha boca, e diz: eis que os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quando você tem uma revelação da santidade de Deus, seus lábios são purificados, sua mente é transformada, a mente de Cristo. Seus pés já não vão aonde os anjos não devem ir. Eu fico imaginando, porque às vezes há lugares, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos livra. Mas eu imagino que às vezes o anjo diz: ali eu não vou, ali é só você. Você está entendendo? Eu não quero ficar um segundo sem a presença do anjo ao meu redor, porque eu sei que a ausência do anjo na minha vida me causa desgraças profundas, porque um segundo que o anjo piscar, Satanás me arrebenta. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, aqueles que o temem, daqueles que o temem, e teme quem anda em novidade de vida, quem procura ter uma vida santa. Pastor, e o que quer dizer a palavra santo? Te ensinaram muita coisa errada sobre santo, muita coisa errada. Eu vou te ensinar apenas uma, para você nunca mais esquecer. Santo, kadosh, que traduzido quer dizer separado. Diga para mim: santo quer dizer separado. Toda vez que você se separa, você está se santificando. Eu vou separar esse tempo para ler a minha Bíblia, você está se santificando. Eu vou separar esse tempo para ir à igreja e buscar a presença de Deus, você está se santificando. Eu vou separar esse tempo para jejuar, você está se santificando. Eu vou separar para fazer um culto, você está se santificando. A palavra santificar quer dizer separar, uma vida separada. E santificar não é uma opção. Eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Não, não tem nada a ver com isso. Santificação é uma ordem. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos. E o que mais diz lá? E a santificação, sem a qual ninguém, diga comigo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga comigo: sem santificação, eu não verei o Senhor. Talvez a razão de você não estar vendo uma revelação da glória de Deus é porque você não está tendo uma revelação de santidade na sua vida. Você não está separando. Quando as coisas vêm aos seus olhos, você diz: epa, isso aqui eu não posso ver, eu tenho que separar. Isso é santificação. Isso não vai me trazer nada de produtivo na minha vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, hoje eu li a Bíblia, eu me lembrei de uma passagem na Bíblia que está lá em Reis.
É uma história de um rei, de dois reis. O rei Josafá e o rei Acabe. E Acabe era um homem que não temia a Deus. Ele era um filho de Belial, era um filho das trevas, um endemoniado. Casado com Jezabel, mais endemoniada do que ele. E diz a Bíblia então que Acabe tem um planinho, porque as coisas estavam apertando para ele. E quem conhece a Deus, mas não obedece a Deus, quando a coisa aperta para o lado dele, a primeira coisa é encostar num servo de Deus. Se o servo de Deus não ficar esperto, ele roda com ele. Há muitos Acabes querendo enrolar você. Sabe qual foi o plano de Acabe? Josafá, vamos para a guerra comigo, porque o negócio está ficando feio. Eu estou precisando. Tem profeta aqui? Não, chamaram um profeta, o profeta veio e deu uma palavra dura. Não, chama outro. O outro veio e deu uma palavra, a Bíblia diz que um espírito de engano entrou na vida do profeta. Resumindo. O plano era, Acabe vira para Josafá e fala, Josafá, nós estamos indo para a guerra. Estamos indo, nós dois reis. Vamos fazer o seguinte. Hoje, eu, rei Acabe, eu não vou vestido de rei, não. Você que vai, beleza? O bobão do Josafá, homem de Deus, beleza. É igual muitos crentes que eu conheço por aí. Tem muita gente que não está nem aí para a fé. Mas quando a coisa aperta para o lado dele, meu irmão, xambalá, macamalá, me arruma um cheque emprestado, aleluia, glória a Deus. E você vai, tadinho, não, tadinho, até orou em língua, vou. Daí a pouco está lá, seu nome lá. Ciro Gomes não ganhou, não tem chance para você mais, vai ficar no SPC. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Cuidado com os Acabes. Cuidado com os Acabes que se aproximam de você. E aí foram para a guerra. Naquele dia o exército contrário falou assim, os assírios falaram, olha, essa guerra vai matar muita gente. Eu tenho uma estratégia. Os inimigos falaram, qual? Em vez da gente sair lutando homem com homem, vamos fazer o seguinte, vamos atacar só o rei. Aquele que tiver vestido de rei, será o nosso alvo. E aí, saiu todo mundo atrás do homem que estava vestido de rei, pensando que era Acabe. E quem era? O crente que não vigia, Josafá. Sabe o que ele teve que fazer? Ele arrancou a roupa e falou, não, eu sou Josafá, não sou Acabe não. Mas a justiça de Deus, ela não falha. A Bíblia diz que um arqueiro entesou a sua flecha ao esmo. Sabe o que quer dizer isso? E aquela flecha rasgou os céus, cruzou os exércitos, e lá do outro lado, enquanto o Josafá estava numa confusão lá, o Acabe, bem provável, debaixo de um pé de maçã, comendo uma maçã. Olha o crente bobo lá. Só que a Bíblia diz que aquele homem não mirou, ele lançou para o rumo, para a sorte. Vai. Aquela flecha cortou os céus, e havia um buraquinho. É muita falta de sorte, né? Tanto lugar para que a flecha bater, na couraça da justiça, no cinturão, na couraça, no cinturão, no capacete, no escudo. Não, vai bater na onde? No buraquinho. E o rei morre ali. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você conhece a palavra de Deus e não pratica, tudo que tiver de dar de errado num lugar vai dar em cima de você. Você vai ser o para-raio, vai cair tudo em cima de você. Está entendendo? Amém? Podia ter caído um monte de lugar, mas foi cair justamente no buraquinho, pastor. Pastor, tinha 1000 pessoas lá, mas como é que eu sou me achar? Estava na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada, mas também não era só na hora errada, com a pessoa errada, no lugar errado, com a vida errada. Tudo que tiver de dar errado, escreva, anote essa data de hoje, é profecia para a sua vida. Se você não estiver firme com o Senhor, conhece, mas não pratica, tudo que tiver de dar de errado, vai dar com você. Caminhemos. Revelação de poder. Ezequiel capítulo 1. Eu estou tremendo, irmãos, porque eu sei quem está aqui.
E veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, ao rio Quedar. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Diga comigo: vento tempestuoso e fogo a revolver-se. Essa é uma revelação do poder de Deus. Quando você tem uma revelação da glória, automaticamente você tem uma revelação da santidade. Quando você tem a revelação da santidade, você passa a viver em poder. Aonde é que a Bíblia fala de vento tempestuoso com fogo junto? Você se lembra? Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, um forte vento, um vento impetuoso, veio sobre o lugar onde estavam, e línguas repartidas de fogo desciam sobre eles. Atos 2:2. Sabe o que quer dizer isso? Essa revelação de glória, mas essa revelação de santidade, mas essa revelação de poder, vai gerar na sua vida uma revelação de vida vitoriosa. Você vai andar em poder. Andar em poder é andar em vitória. Porque santificação gera poder. Diga comigo: santificação gera poder. Josué capítulo 3, quando o povo estava entrando na terra prometida, Moisés já havia morrido, agora era Josué, ele não sabia o que fazer, até que veio a palavra do Senhor. Josué 3, versículo 5, e disse Josué a todo o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos ler? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que o Senhor fará amanhã? O que o Senhor fará amanhã? Mas para eu ver maravilha amanhã, o que eu preciso fazer hoje? Precisa de mais clareza. O que você planta hoje, você colhe amanhã. A sua santificação hoje, a sua consagração hoje, o teu jejum hoje, a tua busca hoje, pode ter certeza, está produzindo as maravilhas de amanhã. Pastor, eu não estou vendo nada agora, mas quem planta também não vê nada não. Quem planta não vê. Você acha que quem pega ali uma porçãozinha de milho, joga na terra e o milho brota e cresce? Não, ele não vê. Mas vem a chuva, vem o sol, vem a luz, e aí então a semente ali, então ela germina e começa a brotar. 3 dias, 4 dias, uma semana, 15 dias, mas o fato é que um dia ela germina. Eu não sei o que você está plantando, mas eu posso te dizer uma coisa: você vai colher. E se você está plantando em Deus, você vai colher em Deus. Deus vai te honrar. Se você está se santificando, se você está se consagrando, se você está buscando, se você está se posicionando, se você está se posicionando na sua fé, esse aqui é o meu posicionamento. Eu não arredo, porque foi essa a palavra de Deus para Josué: nem para a esquerda, nem para a direita, segue em frente. Engraçado, né? Ou nada de engraçado, mas engraçado na maneira mineira de falar. No capítulo 5, a mesma experiência que Moisés teve lá diante da sua sarça que ardia, agora Josué tem. Josué estava diante da cidade de Jericó, ele não sabia como invadir aquilo. A cidade de Jericó era uma coisa sem pega, que você não sabe se começa da esquerda ou da direita, era uma coisa. Sabe quando você está numa situação que você fala: gente, eu não sei o que eu faço. Eu não sei por onde começar, não sei como começar, nem sei se começa. Você já passou por situações assim na sua vida? Você sabe do que eu estou falando. E é justamente nesse momento da vida, que não sabe o que fazer, olhando para aquela cidade imensa: como é que eu vou derrotar isso? Não tem jeito. As muralhas, já tinha mandado os espias, as muralhas de Jericó, é difícil da gente imaginar isso, a gente nunca viu isso. Mas haviam ruas em cima das muralhas, as muralhas eram largas. Como derrubar isso? O anjo chega para ele e diz assim: tira a sandália do teu pé.
Meu irmão, é muito simples. Pastor, está difícil, eu não estou vencendo. Santifica. Pastor, o desafio é muito grande, é maior do que eu. Santifica. Pastor, eu não tenho recurso financeiro para enfrentar isso. Santifica. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. O próprio Jesus, sendo quem era, ele não chegou começando o ministério dele assim, não. Ele foi para o deserto, 40 dias e 40 noites de jejum, santificando para começar. Quando a gente lê os milagres de Jesus, eu fico assim, maravilhado. Mas pelas, não sei quantas vezes eu li os evangelhos, perdi as contas de quantas vezes eu já li, mas em uma daquelas tantas quantas, os meus olhos brilharam. Não sobre a vida pública de Jesus, que era a vida de expulsar demônio, curar enfermo, ressuscitar morto, mas era a vida privada dele. Era aquela vida que ninguém viu, secreta. Despedia a multidão, subiu para o monte. Levantava de madrugada, estava no deserto. E é justamente essas coisas que produziam os resultados lá na frente. E é justamente isso que vai produzir resultado na sua vida. É justamente isso que vai produzir um novo tempo na sua vida. É justamente isso que vai produzir uma nova história em você. É quando você santifica e não aceita o pecado na sua vida, não aceita a iniquidade, ainda que ela venha te oferecer muito. Confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. Talvez hoje você esteja sofrendo, mas amanhã você vai estar dando o seu testemunho do que Deus fez na sua vida. Santificação. Eu me lembro de um dia que eu estava santificando um jejum a Deus. E eu era um jovem. Eu tinha me batizado há pouco tempo. E eu entrei no meu quarto e eu era solteiro. E eu me ajoelhei. Quando eu jejuava, quando eu jejuo, quando eu faço um jejum, você precisa ter uma abertura e um encerramento. Você precisa abrir e fechar. Você precisa, Deus, eu vou jejuar por causa disso. E depois, Deus, eu estou entregando meu jejum que eu fiz nesse propósito. E assim eu tinha feito. E quando eu entreguei o meu jejum, eu estava ajoelhado na minha cama e a minha Bíblia estava aberta. E eu entregando meu jejum e orando a Deus. Quando eu abri meus olhos, uma bola do tamanho de uma prata de R$1 parou na minha frente. Era uma bola de prata. Eu fechei os olhos, abri, esfreguei meus olhos, e ela ia descendo, e ela ia descendo, e eu fiquei olhando para aquilo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e ela foi descendo até minha Bíblia. A uma distância de um dedo ela parou sobre a minha Bíblia, e quando ela tocou nas páginas da minha Bíblia, aquilo explodiu em prata, para todo lado. As páginas da minha Bíblia encheu de pedaços de prata, a minha cama ficou toda forrada de prata. Eu não sabia o que era aquilo. Eu fiquei com medo. Eu procurei meu pastor. Disse: pastor Cicinando, aconteceu uma coisa comigo muito estranha. O que é isso? Ele olhou para o céu e disse: louvado seja Deus. O Senhor te dará o dom da palavra. Você precisa de uma revelação da glória de Deus. Você precisa de uma revelação, de uma santidade. E aí então você vai ver o poder de Deus fluir na sua vida. Suas mãos jamais serão as mesmas. Aonde você colocar as mãos, você vai ver prosperar. Vai prosperar, vai romper, porque
você está agindo no poder de Deus. Sua casa precisa do poder de Deus. Seu namoro precisa do poder de Deus. Seu casamento precisa do poder de Deus. Sua empresa precisa do poder de Deus. Sua vida profissional precisa do poder de Deus. Talvez domingo eu fale um pouco sobre principados e potestades, porque é o que a nação brasileira está vivendo nesse momento. Uma guerra terrível está sendo travada sobre os céus desse país. Mas por hoje eu quero te dizer isso. Uma revelação da glória de Deus, uma revelação da santidade de Deus, e uma revelação do poder de Deus. Se você não tiver essas três coisas, você será um cristão fraco, anêmico, de uma imunidade espiritual baixíssima, que qualquer coisa você enferma na fé. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Não encare essa noite como uma pregação. Encare essa noite como uma profecia. Uma noite de revelação. Algo forte da parte de Deus. Algo poderoso da parte de Deus está vindo em sua direção agora. Há um poder. Isso aí é óleo, irmão. Empresta esse óleo aí, Marco, fazer um favor. Presta ele, obrigado. Nós vamos ungir você com esse óleo nessa noite. Pai, eu tomo esse frasco de azeite nas minhas mãos. E eu o separo para ti. Eu não sei de onde vieram, Senhor, as azeitonas que produziram esse azeite. Se são da Europa, se são da América do Sul, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: no dia em que essa azeitona foi apanhada naquela oliveira, e no dia em que ela foi passada pela prensa e produziu o óleo, aquela parte daquele óleo, o Senhor já sabia que ela estaria na cidade de Formiga sobre o altar, e aqui na minha mão hoje. Então, Senhor, eu quero consagrar esse azeite a Ti, meu Pai. Eu consagro esse azeite ao Senhor agora. E eu apresento esse azeite ao Senhor. Quando Ele tocar nos enfermos, os enfermos serão curados. Os endemoniados serão libertos. Caminhos fechados serão abertos. Os céus se abrirão. Visões de Deus virão. Pai, eu consagro a Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ungir as mãos dos obreiros agora. Eu quero orar com você. Primeiro aonde você está, depois eu vou chamar o altar. Oh, mevli volio voliovahash, mevli volio voliovahash, oh, mevli volioche fliha volio manip volihas. Em o nome de Jesus, meu Deus, coloca fogo nos meus olhos agora, Pai. Coloca fogo nos meus olhos agora, Pai. E na direção aonde eu olhar, se tiver demônio agora, meu Pai, vai começar a manifestar agora, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Para ser liberto agora. Para sair. Para abandonar essa pessoa. Toda enfermidade. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Meu Deus, vai queimando agora. Vai queimando agora. Toda obra das trevas, toda obra do inferno, toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria,
toda enfermidade disfarçada de enfermidade, mas na verdade é uma enfermidade espiritual, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de tormento, em nome de Cristo Jesus, meu Senhor, eu te repreendo agora. Pai, começa a queimar agora, começa a queimar agora, começa a queimar agora. Os obreiros começam a andar pelos corredores e orando. Vai queimando agora, meu Deus, vai queimando agora, meu Deus, vai queimando agora, meu Pai, vai queimando agora, vai queimando agora. Aonde houver um espírito maligno, ainda que não seja no corpo dessa pessoa, mas na vida profissional dela, na vida financeira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai queimando agora, 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 em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, vai tocando agora, vai tocando agora, vai tocando agora, vai tocando agora nos cabelos, vai tocando agora no cérebro, vai tocando em toda a cabeça, vai tocando agora, meu Deus, nos ouvidos, vai tocando agora na garganta dessa pessoa, nas pregas vocais, nas amígdalas, na faringe, na laringe, vai tocando agora, vai tocando agora, toca agora no tórax dessa pessoa, vem com poder agora sobre o esôfago dessa pessoa, toca agora no estômago dela agora, toca, Deus, toca nos pulmões, toca nos pulmões, toca nos pulmões, vai tocando agora, Espírito Santo, vai tocando no pâncreas agora, no fígado, nos rins, em nome de Jesus, todo o cálculo renal, em nome de Jesus, vai sendo agora esmiuçado, triturado, moído, dissolvido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, toda enfermidade, toda enfermidade, toda enfermidade, todo mal, aonde houver um demônio agarrado aí, em nome de Jesus, vai queimando agora, vai queimando agora, vai queimando agora, na cintura, nas pernas, Pai, nas partes íntimas, vai tocando agora, nos pés dessa pessoa, em nome de Jesus. Chama Mararamamá. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da Com seus olhos fechados, glória. Senhor, vem com o peso da tua glória no rosto dessa pessoa agora. Pai, que ela com os olhos fechados, que ela possa enxergar uma grande luz agora, uma grande luz agora, que venha sobre os olhos dessa pessoa agora, Pai, uma grande luz e um forte calor agora, e começa a queimar agora, vai queimando agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Anjo do Senhor, vai passando agora, vai passando agora, vai passando agora, vai passando agora, e vai tocando agora. Você que não consegue abrir os seus olhos, levante uma de suas mãos ao alto. Você que não consegue abrir os seus olhos, levante uma mão ao alto. Levante uma mão ao alto. Levante, levante. Os obreiros, vejam onde é que tem pessoas com as mãos levantadas e ajude essas pessoas a chegarem até aqui à frente. Peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui. Tem mais gente lá, por favor. Os obreiros estão vendo. Onde tem alguém com a mão levantada? Reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui.
Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, aqui. Toca nele agora, agora. Corre, xalamacandaramana, fica aí, alabá, uriamamagandalalabariololobaiololohosh, uriaialamandanananiamanash, uracaialabaxara. Flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, com o peso da tua glória. Você que sentiu quando eu orava, você que sentiu suas mãos formigando, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Vem cá rapidão, quero orar por você.